Hello, everybody. Hello, explorers. Vamos começar então a nossa aula sobre como perder o medo de falar inglês. Essa é a nossa primeira live aqui no YouTube, a nossa primeira Neb Live. E vamos direto ao ponto. Eu não quero enrolar muito, as nossas aulas vão ser mais curtas, vão ser mais direcionadas a conteúdo, tá? E vão durar cerca aí de 30, 45 minutos normalmente. Beleza? Então vamos lá. Preparei um mapa mental aqui para a gente acompanhar o conteúdo, né? E vamos direto a ele. Bom, por que eu escolhi esse tema para nossa primeira aula? Bom, porque esse é um dos maiores problemas que os meus alunos expressam, né? Quando eles começam a ter aula de inglês. Eles sempre falam que eles têm muita vergonha, muito medo de falar inglês na frente de outras pessoas. Então foi por isso que eu escolhi esse tema como tema da nossa primeira aula. E antes da gente entrar no conteúdo de fato, eu queria contar só um pouquinho da minha história, só para vocês verem como isso é realmente comum. Eu aprendi inglês sozinha, né? Eu já contei isso várias vezes lá no nosso Instagram. Eu aprendi inglês sem ir em escolas, sem fazer cursos, sem ter aulas particulares, né? E por conta disso, eu não tinha muitas oportunidades de realmente falar inglês. E o que aconteceu foi que eu não desenvolvi essa habilidade, né, de conversar em inglês e eu acabei me tornando fluente dentro da minha mente eu já era fluente, eu já conseguia me comunicar em inglês, já conseguia pensar em inglês, já entendia tudo do inglês, mas na hora de falar com outras pessoas eu travava, eu ficava com muito medo, eu me sentia nervosa, era terrível. E isso só foi mudar, eu só fui realmente conseguir superar esse nervosismo, esse pavor, quando um professor da faculdade passou um único trabalho que valia toda a nota do semestre. E esse trabalho, né, essa tarefa, digamos assim, era justamente fazer uma apresentação em inglês na frente da sala toda, né, das 50 e tantas pessoas da minha sala. Eu estudava jornalismo na época, né? E assim eu tive que fazer, né? Eu me vi completamente obrigada a superar esse medo, ou eu ia repetir de semestre, eu ia repetir naquela matéria. Então eu fui, enfrentei o meu medo e, apesar de me tremer toda, de ficar super nervosa, o coração batendo super forte no começo, quando eu comecei a falar na frente de todo mundo, o medo foi passando, né? Aos poucos eu percebi que eu conseguia fazer aquilo. E sim, eu errei algumas vezes, eu cometi alguns erros, consertei ali na hora os que eu percebi que eu cometi, e eu não morri com isso, né? O mais incrível de tudo é que aquilo não me matou, eu continuei viva. E foi assim que eu superei o meu medo. Mas eu não recomendo aos meus alunos, eu não recomendo a vocês que vocês esperem uma situação dessas. E é justamente por isso que eu preparei essa aula. Porque se você for esperar por uma situação em que você se vê completamente pressionado a falar inglês, né? Em que você realmente tem algo a perder, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma reunião muito importante ou no meu caso, né, uma apresentação de um trabalho em inglês, fica muito mais difícil de você se soltar e fica muito mais difícil de você ir bem nessa apresentação, justamente porque você está super nervoso e você sabe que existem coisas realmente em jogo ali. Então, por isso que eu queria ajudar vocês com algumas das técnicas que eu ensino aos meus alunos, algumas das estratégias que eu ensino aos meus alunos que têm esse problema, para que vocês possam ir trabalhando nisso, vocês possam superar esse medo antes de chegar numa situação dessas, né? E o que eu identifiquei ao longo desses anos? Eu identifiquei que existem quatro grandes motivos para as pessoas terem medo de falar inglês. Pessoal do Instagram, live no YouTube, o link tá na bio, beleza? Então, olha só. O primeiro deles, e eu acredito que o maior, né, o mais importante deles, é o perfeccionismo. Então, você quer evitar a todo custo
cometer erros. Você morre de medo de cometer um erro na frente. Desculpe, pessoal. Você morre de medo de cometer um erro na frente de alguém, né? Você acha que você vai soar ridículo, você acha que as pessoas vão rir da sua cara, né? E é por isso que você morre de medo de falar inglês na frente de outras pessoas. A segunda preocupação, a segunda maior preocupação que a gente tem aí, são as preocupações com o sotaque e com a pronúncia. Ou seja, você morre de medo de não ser entendido. De ficar naquela situação chata de você falar algo e a pessoa falar, What? Sorry, I don't understand. Could you repeat that, please? E você se sentir terrível com isso, né? Então, esse é o segundo maior medo. O medo de não ter um sotaque ou de não ter uma pronúncia boa o bastante. O terceiro grande problema é um dos meus grandes problemas na época que eu tinha medo de falar inglês, que é a falta de habilidades ativas ou habilidades produtivas. Sabe aquela frase que a gente ouve muito? Os brasileiros são feras nessa frase. A enorme maioria dos alunos brasileiros fala essa frase em algum momento. Ah, eu entendo. Você fala inglês? Alguém pergunta para a pessoa. Você fala inglês? A pessoa fala. Ah, eu entendo tudo. Por exemplo, se você falar inglês aqui na minha frente, eu vou entender o que você está falando, mas eu não sei falar. Eu não consigo falar. Por que que isso acontece? Por que que tanta gente se sente assim? Por que tanta gente sente que entende o inglês melhor do que consegue falar? Justamente por causa das habilidades ativas que nós também vamos aprender hoje como melhorar, como aumentar as suas habilidades ativas ou produtivas do inglês. E o quarto fator que produz esse pavor, esse medo de falar inglês é a falta de vocabulário. Eu sinto que eu não tenho palavras o bastante, né? Eu sinto que pode ser que durante uma conversa me falte uma palavra-chave, uma palavra essencial para aquela frase, e aí eu vou travar. Eu vou ficar, ai, sabe, aqui, e não sair aquela palavra, né? Então, hoje nós vamos falar sobre esses 4 fatores e eu vou tentar passar para vocês alguns argumentos, algumas estratégias, algumas ferramentas que vão ajudar vocês com esses 4 motivos aí para a gente ter medo de falar inglês, beleza? Então, vamos lá. A primeira solução, né, para esses probleminhas aqui é o seguinte: perfeccionismo versus busca por excelência. O que eu quero dizer com isso? Isso é uma coisa que você deve levar para a sua vida, tá? O perfeccionismo é uma busca, desculpa a palavra, mas é um pouco burra, porque o perfeccionismo não existe, né? Nós jamais teremos o inglês perfeito. Nós jamais deixaremos de cometer erros no inglês. E o maior argumento que você tem disso, a maior prova que você tem disso é o fato de que a gente comete erros no português, que é a nossa língua nativa. Nós não temos um português perfeito. Então, como que a gente vai ter um inglês perfeito, né? Então, o perfeccionismo é algo que só nos trava, é algo que só nos deixa inseguros, tá? O que você realmente precisa? Você precisa buscar a excelência. Você precisa sim querer melhorar o seu inglês todos os dias. Você precisa sim querer que o seu inglês seja o melhor que você puder e trabalhar para isso. Mas o perfeccionismo não te serve de nada. Então, tente colocar isso na sua cabecinha e tente esquecer essa história de eu não quero errar na frente dos outros. Você vai errar na frente dos outros, tá bom? O que nos causa esse perfeccionismo? Será que a gente nasce perfeccionista? Não, né? Na verdade, a gente nasce bem cara de pau mesmo. Você já deve ter percebido que a criançada fala as coisas mesmo, tenta coisas novas, não tem vergonha disso, né? Um dos grandes fatores que nos torna perfeccionistas e nos faz ter medo de errar é a nossa educação escolar, né? A gente sabe que na educação escolar tradicional, errar é a pior coisa que você pode fazer. Você é punido por errar.
você perde pontos na prova, as pessoas na escola tiram sarro da sua cara, o professor te corrige na frente de todo mundo, é uma experiência meio humilhante, de certa maneira, né? Então, a educação escolar tradicional, claro que a gente está tentando ao máximo mudar isso, né? Mas até esse momento, ainda, infelizmente, o erro é considerado uma coisa terrível quando a gente está estudando, né? Quando a gente está crescendo e aprendendo a viver, né? No ensino básico, né? Então, essa é uma das grandes fontes do nosso perfeccionismo. E a gente tem que tentar superar isso e ver que a gente não está mais nesse ambiente escolar em que o erro é algo terrível, né? Será que alguém vai rir de mim? Gente, eu vou ser obrigada a dar uma má notícia para vocês. Pode ser que sim, tá? Pode ser que você fale alguma coisa de um jeito engraçado, pode ser que você pronuncie uma palavra de um jeito errado que faça ela ter outro significado, por exemplo. Então, pode ser que em algum momento alguém ria de você. Pode ser que em algum momento alguma pessoa não seja muito legal com você nessa experiência de falar inglês. Existem pessoas que são até grosseiras, sabe? Quando elas percebem que alguém tá aprendendo, quando elas percebem que alguém tem sotaque, elas fingem que não entendem às vezes, sabe? Elas não fazem o menor esforço para tentar se comunicar com você. Normalmente nativos, né? E principalmente americanos. Eu posso falar, sou casado com um americano, mas eu sei que existem alguns americanos que são meio chatinhos quanto a isso. Mas a enorme maioria das pessoas vai sim ser paciente, vai querer te ajudar, vai se esforçar para te entender, tá bom? Então, se prepare para o pior, entenda que você pode sim encontrar uma pessoa maldosa, uma pessoa impaciente, uma pessoa chata com inglês, mas entenda que a possibilidade disso acontecer é muito pequena, tá? A enorme maioria das pessoas, quando descobre que você está aprendendo inglês, quer te ajudar, quer conversar com você, quer se comunicar com você, tá bom? Então, isso é um medo que, apesar de não ser completamente infundado, é bem improvável, tá bom? E, como eu disse, nós já saímos da escola, graças a Deus, né? Porque era chato pra caramba essa história de fazer prova e de você errar e ser punido por isso. Então, chegou a hora da gente entender que o erro é parte integrante do processo de aprendizado. É impossível, principalmente de uma língua, tá? É impossível você aprender uma língua sem errar muito, tá? Antes de se tornar fluente, antes de você se tornar uma pessoa que tem confiança na sua comunicação em inglês, você vai sim errar e muito. E eu vou espirrar de novo. Peraí. Me desculpem, pessoal, essa mudança de temperatura tá meio difícil aí. Se estiver deixando vocês surdos, me avisem aqui no chat que eu vou mutar quando eu for espirrar, tá bom? Então, se prepare para errar e entenda que cada vez que você erra, quando se trata do aprendizado de uma língua, por exemplo, cada vez que você erra, você está mais perto de acertar, você está mais perto de aprender o correto. Então, veja o erro, na verdade, como progresso. Isso é muito legal, né? Porque a gente consegue ver o lado positivo do erro, a gente consegue ver que o erro é a gente tentando. Ah, obrigada. Obrigada. Então tá bom. Então se não tá, se não tá deixando vocês surdos, então tá ótimo. Então voltando àquilo que eu falei no começo, nosso português não é perfeito, né? Inclusive, os nativos de inglês também cometem erros em inglês. A gente tem que entender isso, né? Inclusive, o mais engraçado é que normalmente os erros dos nativos no inglês costumam ser erros bastante diferentes dos nossos, de pessoas que têm o português como a língua nativa, por exemplo. Um erro que os nativos cometem muito é trocar essas duas palavrinhas aqui, affect and effect, or effect, né? É que eu destaquei o E aí. Affect and effect. Effect, ok? Então, um deles é um substantivo.
efeito, né? Effect. E o outro é um verbo, affect. Pra gente, essa diferença é muito clara porque a gente consegue associar com as palavras em português. Mas os nativos sempre cometem esse erro. Por quê? Porque a grafia é muito parecida e a pronúncia é praticamente igual. Então, os nativos também cometem erros no inglês. Assim como a gente também muitas vezes erra o português, né? E a gente também tem que mudar de foco. Esse é o próximo passo, né? Eu estava falando lá da busca por excelência. A gente também tem que entender que quando a gente aprende uma segunda língua, o nosso foco não é ser 100% correto, não é falar um inglês perfeito. O nosso foco é se comunicar, tá bom? Numa segunda língua, você jamais será perfeito. Qual é a perfeição que você talvez possa atingir, que você pode colocar como um objetivo para você? Conseguir me comunicar perfeitamente. Conseguir ser entendido perfeitamente. Conseguir expressar tudo o que eu quero expressar. Isso você pode procurar. Isso você pode colocar como um objetivo para você, tá bom? Então, faça essa mudança de foco. Foque mais na comunicação, foque mais em falar o que você quer do que em estar sempre 100% correto no que você fala. Beleza? Então, vamos superar esse perfeccionismo aí, porque ele não está com nada. Como eu disse, ele só nos trava, né? Só nos impede de evoluir. Próximo, sotaque e pronúncia. Meu povo, hoje mesmo o Carl recebeu um aluno que queria perder o sotaque. No caso dele, a gente tem uma outra história que é muito longa, não vou nem contar aqui, mas que tem a ver com pressões externas de uma dessas pessoas aí que eu falei, que existem e que às vezes são bastante chatas e que não tem paciência com quem não tem o inglês nativo, né? Mas existem muitas pessoas que colocam isso como um objetivo final do inglês. O que você quer atingir com as nossas aulas, por exemplo? Quando alguém chega para ter aulas comigo, eu pergunto: qual é o seu maior objetivo, o seu objetivo final com o inglês? Quando você vai se sentir 100% feliz com o seu inglês? Ah, quando as pessoas não conseguirem distinguir que eu não sou nativo. Quando eu perder totalmente o meu sotaque de brasileiro. Eu tenho uma má notícia para você. Os nativos sabem. Você pode ter um sotaque perfeitamente americano, por exemplo, né? Vamos começar por aí, que todo mundo tem sotaque, né? Você vai aprender um sotaque, mas dentro da língua inglesa existem centenas de sotaques. Então, você sempre terá um sotaque. Por mais que não seja brasileiro, você terá algum sotaque, né? Mas os nativos conseguem sempre pegar quem não é nativo. 5 minutos de conversa, você vai construir alguma frase de uma maneira que eles vão perceber: essa construção de frase eu não faria, eu faria de um jeito um pouco diferente. Ou talvez você pronuncie uma palavra de um jeito um pouquinho mais diferente também. E eles vão saber que você não é nativo. Então, esse é um objetivo que você não deveria ter, que também é impossível, assim como a perfeição. Beleza, pessoal? E a gente tem que focar muito nisso aqui, ó, a diferença entre sotaque e pronúncia. Você deve sim trabalhar na sua pronúncia. Você deve sim pronunciar as palavras corretamente. Mas é possível ter sotaque e ter a pronúncia correta. É possível você pronunciar uma frase, uma palavra, com sotaque, mas corretamente, né? Então, foque na pronúncia, foque em pronunciar corretamente, mas não se preocupe com o sotaque, porque todos nós temos sotaques. Eu trouxe uma imagem aqui, tá passando o carro da Fórmula 1 aí, ó. Eu trouxe uma imagem aqui que eu acho bastante interessante.
Essa imagem foi feita por um Redditor, né, que é como a gente chama os usuários do Reddit, da África do Sul. Esse cara nasceu na África do Sul, ele é nativo, né? Ele fala inglês desde bebê. E hoje ele mora na Inglaterra. Olha lá, até tem a bolinha, né? De onde ele mora. O home ali, né? Na verdade é uma casinha. Aqui tava de longe, parecia uma bolinha só, mas é uma casinha. E esse mapa mostra quais são os sotaques que ele consegue entender perfeitamente e quais são os sotaques que ele não consegue entender quase nada. Então, verdinho escuro é o que ele mais entende e vermelho escuro é o que ele não entende. Então, perceba uma coisa interessante aqui. Ele entende super bem os australianos. Ele, obviamente, como ele é sul-africano, ele entende todo mundo da África do Sul. O sotaque americano ele entende quase que perfeitamente. O inglês canadense ele entende também perfeitamente. Agora, os vizinhos dele, que estão ali a centenas de quilômetros, né? Porque a Grã-Bretanha é muito pequena, estão a centenas de quilômetros dele, existem alguns sotaques que ele não entende. Alguns sotaques escoceses e principalmente alguns sotaques irlandeses que ele não entende. Então, olha que louco! Nem os nativos se entendem sempre. Até os nativos às vezes têm dificuldades entendendo outros sotaques. Então, se alguém em algum momento não entender o seu sotaque, ficar um pouco confuso com o seu sotaque, você não tá sozinho nessa, tá, pessoal? Muita gente não entende os escoceses, muita gente não entende os irlandeses. Então, mesmo nativos do inglês correm esse risco de também não serem entendidos. Às vezes, quando eu assistia Game of Thrones com o Carl é meu marido, que é americano, que eu estava comentando com vocês. Existiam alguns sotaques bem fortes, irlandeses e principalmente escoceses na série. E às vezes eu virava pra ele e falava assim: peraí, o que aquela pessoa falou? O que aquele personagem falou? Às vezes ele traduzia, às vezes ele tinha uma facilidade maior do que eu pra entender aquilo, mas às vezes ele virava pra mim e falava: não faço a menor ideia. Tiveram inclusive vezes que a gente voltou várias vezes o mesmo trecho. Peraí, volta, ouve de novo. Volta, ouve de novo. E ele continuou não entendendo. A gente teve que desistir daquela frase. Teve que desistir daquele trecho. Então, nem os nativos se entendem a todo momento. Pode ficar sossegado quanto a isso. Pode ser que você tenha que repetir algo. Pode ser que você tenha que esclarecer o que você falou, mas isso não é exclusividade nossa. Outra coisa interessante da gente saber é que, na verdade, o sotaque brasileiro é considerado charmoso. Principalmente os americanos, eles gostam até do sotaque brasileiro, porque a gente tem uma das maiores características do sotaque brasileiro, principalmente de quem não é super avançado, que não é super fluente, é a questão de colocar o som de i no final das palavras, né? Então, por exemplo, em vez de falar dog, a gente fala dog, né? A gente coloca esse mini i no final das palavras. Então, dog, sleepy, né? Enfim. Só que isso é fofinho pra eles, porque quando você fala dog, quer dizer cachorrinho, é como se fosse um diminutivo. Então, eles consideram o sotaque brasileiro meio fofo, assim, meio interessante, meio charmoso. Então, pode ficar sossegado que eles gostam do nosso sotaque. E aqui vem a má notícia. Até o momento eu tentei dar boas notícias pra vocês, agora vai ter uma má notícia. Não tão má notícia, mas algo que você deve sim prestar bastante atenção. A pronúncia é uma das maiores dificuldades dos alunos do inglês. Eu vou trazer para vocês, em alguma das próximas semanas, uma aula só sobre isso, sobre as dificuldades de pronúncia. Porque vocês já devem ter reparado, vocês que estudam inglês já devem ter reparado, que a pronúncia e a grafia do inglês não fazem sentido nenhum. Não tem nenhum tipo de lógica, não tem nenhum tipo de regra para a maneira como uma palavra vai ser pronunciada
ou para a maneira como uma palavra vai ser escrita, né? Você não consegue adivinhar só ouvindo uma palavra a maneira que ela é escrita. Você não consegue adivinhar só lendo uma palavra a maneira como ela é pronunciada. Por isso, isso é algo que vocês têm sim que prestar atenção, tá, pessoal? Sempre que vocês se depararem com uma palavra nova, cheque a pronúncia, cheque a grafia. Se você ouviu, cheque a grafia, e você leu, cheque a pronúncia, tá? Porque se você pega o hábito de pronunciar uma palavra errada, depois para você perder esse hábito, para você trocar pela pronúncia correta, vai tempo, tá? Então é sempre mais garantido, é sempre mais produtivo para vocês checarem a pronúncia das palavras. Próximo, habilidades ativas. Então, como eu falei, esse é o clássico dos alunos brasileiros, né? Ah, eu entendo tudo, eu só não consigo falar. Também vou fazer uma aula especialmente sobre as habilidades ativas, mas eu queria já dar uma mini introdução para vocês sobre esse assunto. Existem algumas teorias sobre o aprendizado de inglês que elas dizem que você deve passar por uma fase de input, ou seja, uma fase de absorver o inglês, uma fase de ouvir o máximo de inglês possível, de receber o inglês, para só depois que você criar um vocabulário X, uma quantidade X de vocabulário, que você consegue se comunicar. Se você parar para pensar, isso é exatamente o que acontece com as crianças, né? É o que acontece com os bebês. Primeiro eles ouvem os seus pais, a sua família, as pessoas à sua volta se comunicando, eles absorvem muito para depois conseguirem formar frases, né? Mas nós temos também outras metodologias e outras teorias que dizem que a gente deve tentar falar inglês desde o primeiro dia. E aí, qual que está correta? Na verdade, as duas estão corretas. Sim, você só vai conseguir falar com confiança e você só vai conseguir se sentir confortável falando inglês quando você tiver um acervo ali de um número X de palavras. Muitas pessoas acreditam que aí entre 3.000 e 5.000 palavras existem essas duas teorias aí, né? Para você conseguir realmente se comunicar e manter uma conversa no inglês, no caso, né? Mas eu acredito que é bom sim você tentar falar inglês desde o primeiro dia. Por quê? Porque tentar falar inglês desde o primeiro dia, de estudo no caso, né? Garante que você vai criar a habilidade de se virar com o inglês que você tem. Que você não vai sentir aquela necessidade de ter o vocabulário perfeito para se comunicar. Você vai, desde o começo, desenvolvendo esse jogo de cintura, de falar aquilo que você quer falar com as palavras que você já conhece, com as palavras que você já tem. Então, eu recomendo sim que vocês tentem falar o quanto antes. E por que isso acontece, né? Por que a gente sente que a gente entende melhor do que a gente fala? A resposta talvez seja um pouco óbvia, né? O que você faz mais? Você assiste mais séries? Você ouve mais músicas? Você assiste mais filmes? Joga mais videogames? Ou você fala mais inglês? Você absorve, você recebe mais inglês? Ou você produz mais inglês? Né? A maioria de nós, principalmente aqueles que estudam sozinhos, pior ainda, recebe mais inglês do que produz. Então, para a gente superar essa dificuldade em produzir, essa dificuldade de utilizar as habilidades ativas, que são o falar e o escrever, nós temos que praticar essas habilidades. Não tem muito para onde fugir, não tem segredo, é isso aí. Temos que falar mais e temos que escrever mais. O que eu recomendo a vocês? Comecem escrevendo, porque o escrever é muito mais lento. Você consegue revisar o que você está falando antes de enviar. Você consegue pensar, você consegue corrigir. Você tem muito mais controle sobre a escrita do que sobre a fala. Então, se você ainda está caminhando para perder esse nervosismo e perder esse medo de falar inglês, comece escrevendo. Comece encontrando amigos com quem você só tem o inglês em comum e comece trocando mensagens com essa pessoa.
Depois que você se sentir confortável trocando mensagens, depois que você se sentir super confortável se expressando no inglês escrito, aí vai ficar muito mais fácil de você passar para o inglês falado, beleza? Uma frase típica dos professores quando a gente fala de treinar a fala, de treinar o speaking, né, de treinar as habilidades ativas. A maioria dos professores de inglês fala isso e tem um motivo. A maioria das pessoas fala: "Ah, é só você pensar em inglês, você tem que tentar pensar em inglês". Mas muitos professores não ensinam exatamente o que isso significa, né? Como assim pensar em inglês? Bom, eu dou o exemplo do Peter Griffin, que é o protagonista de Family Guy, né? Existe um episódio em que eles estão falando sobre fases dos personagens, as fases pelas quais os personagens já passaram. E o Peter Griffin passou por uma fase em que ele narrava a vida dele. Depois eu mostro o vídeo para vocês. Mas é exatamente isso que você vai fazer. Finja que você está escrevendo um diário, que você está escrevendo um livro sobre a sua vida, sua autobiografia, ou que você está num programa de culinária. Tudo que você for fazer, descreva mentalmente, ou se você estiver sozinho, se você não for passar vergonha na frente da família, até mesmo verbalmente, até mesmo em voz alta, em inglês. Então, por exemplo, eu preciso anotar tal coisa. Então, peguei meu caderno, abri uma folha em branco e anotei a minha lista de compras. Depois, eu coloquei a caneta na mesa e fui encher minha garrafinha d'água porque eu estava com sede. Tudo isso, obviamente, em inglês, ok? Eu fazia muito isso. E foi isso que me permitiu, quando eu tive que falar inglês, quando eu fui forçada, fui jogada aí no palco, digamos assim, para falar inglês, me permitiu conseguir realmente falar em inglês na frente de todo mundo. Porque eu já praticava isso. Eu narrava o meu dia na minha cabeça. Tudo que eu fazia, eu já narrava na minha cabeça. E isso me ajudou demais a exercitar as minhas habilidades produtivas ou habilidades ativas, né? Então, é isso que você tem que fazer. Practice, practice, practice. Você tem que praticar as suas habilidades ativas o máximo possível. Você tem que achar maneiras, encontrar maneiras de falar sozinho, né? De produzir o inglês sozinho para você mesmo, até que você crie coragem, até que você consiga, até que você se sinta confortável de falar com outras pessoas. Quanto mais você praticar, quanto mais você achar maneiras de melhorar a sua fala, né, o seu speaking, mais confortável você vai estar quando você precisar falar inglês na frente de outras pessoas. Valeu? E agora, o nosso último problema e as nossas últimas soluções. E esse aqui tá grande, pessoal. Vamos ter que ir partes por partes. Aqui eu vou falar uma coisa um pouco polêmica, talvez, pessoal. Mas vocês me permitam e me acompanhem nessa e vocês vão entender o que eu estou falando. Você nunca terá todas as palavras que você precisa. Novamente, eu vou te trazer de volta para o português. Mesmo no português, a gente não esquece de vez em quando as palavras. A gente não fala, ai, como que fala? Como que é o nome daquele negócio que a gente usa? Sabe assim? A gente também esquece as palavras no português. E às vezes a gente não sabe como falar aquilo. Recentemente eu passei por uma mini reforma aqui na minha casa, né? Eu me mudei para uma casa nova e a gente teve que fazer uma mini reforma. Quanto vocabulário de construção de materiais, de broca, bucha, etc. Tudo isso que eu tive que aprender, né? Então a gente não sabe todas as palavras nem no português, quem dirá no inglês. Novamente, é mais uma insegurança que não faz muito sentido, né, pessoal? E aí o que que acontece? Existem alguns professores, vocês já devem ter visto isso. Me conta aqui no chat se você já viu algum vídeo desse tipo. O professor de inglês faz um Reels, faz um vídeo, faz um anúncio no Instagram
em que ele pega algum utensílio de cozinha, por exemplo. Então vamos fazer de conta que isso daqui é uma concha de feijão da cozinha. E essa pessoa olha bem para a câmera e fala assim: Você acha que é fluente, né? Mas como que se fala isso daqui em inglês? Como que se fala concha de feijão em inglês? Você sabe? Você não sabe, né? Será que você é fluente mesmo? Os termos podem mudar, né? A maneira da pessoa falar pode mudar um pouco. Mas é isso que muitos professores fazem, muitos gurus do inglês fazem hoje em dia. Qual é o objetivo? Criar insegurança. É uma ótima estratégia de marketing, né? Quantas coisas a gente não compra todos os dias porque a gente se sente inseguro com algo? Muitas, né? Então, não caiam nessa. Se você não sabe, se você é fluente em inglês, se você se comunica em inglês e você não sabe falar concha de cozinha, é porque você nunca precisou daquela palavra. É porque nas suas situações de comunicação, você não teve necessidade de falar de concha de cozinha. Não fique inseguro com o seu vocabulário, não fique inseguro com as palavras que você sabe. Você sempre terá o vocabulário que é necessário, que faz parte das suas situações de interação, que faz parte das suas situações de comunicação em inglês. Isso vem naturalmente com a prática, ok? Só por curiosidade, concha de feijão é ladle, tá, pessoal? Mas vocês não precisam saber isso. Não tem necessidade, tá bom? Vamos lá. Ai, desculpa. Aqui. Mas o que fazer então? Quando bate o branco? O que fazer quando essas palavras escapam? Você fica, ai, como é que fala mesmo aquilo lá? Eu tenho algumas técnicas aqui para vocês. Basicamente, o que você tem que fazer é achar uma maneira de contornar esse branco, de falar a mesma coisa com outras palavras. É isso. Assim como a gente faz no português, né? Aquele trem, aquele negócio, aquela coisa lá, né? E a gente tenta descrever de alguma maneira. Então, algumas das coisas mais fáceis que você pode fazer estão aqui nessa apresentação. Para verbos, isso aqui também vale para adjetivos, essa primeira dica que eu vou dar para vocês, você pode utilizar o contrário daquele verbo. Então, digamos que por algum motivo eu esqueci o verbo lose an object. Eu posso dizer o contrário. I can't find. I lost my wallet. I can't find my wallet. Você também pode usar essa técnica quando, na verdade, você não sabe, por exemplo, o passado daquele verbo. É um verbo irregular e você não consegue se lembrar com certeza como que é o passado daquilo. Usa o negativo do contrário, né? Do verbo contrário. Em vez de lost, I can't find. Ok? Ou você pode simplesmente reformular aquela frase de alguma maneira que você vá contornar a palavra que você esqueceu. Então, novamente, esqueci de como se fala lose. I can't remember where I put my wallet. Ok? É outra técnica que a gente pode utilizar quando a gente esquece uma palavra. You do this when. E aí você explica qual é a situação em que você faz aquela ação. Estamos falando de verbos, né? Então, em que situação você faz aquilo? Explique, descreva, né? Com substantivos e adjetivos, isso é ainda mais fácil, porque a gente pode descrever tantas características diferentes. Olha lá. It sounds like this. It looks like this. It tastes like this. Então, se eu estou descrevendo uma comida, eu posso falar, é aquela comida que tem um gosto parecido com tal coisa. Ou aquela comida que leva tal e tal ingrediente. You use it to. Então, você pode descrever a função daquele objeto. It's like a. Nanana, but like this. Então, você use algum objeto parecido, algum adjetivo parecido, e explique a diferença. É tipo isso daqui, só que para isso aqui. Só que maior, só que menor, só que
de outro material, só que você usa na cozinha ao invés da sala, entendeu? Explique a diferença entre essas duas palavras. It's made of, a gente pode explicar como eu disse, os materiais, os ingredientes, etc. It's the opposite of, a gente pode explicar novamente utilizando o contrário, né? Outra técnica muito fácil e muito simples é, se você não lembra a palavra super específica, use uma palavra mais aberta. Use a palavra mais simples e descreva exatamente aquilo para que serve, do que é feito, né? Então, digamos que eu esqueci como se fala surgeon, como se fala cirurgião em inglês. A doctor serve naquele momento para você expressar o que você quer, serve e aí você descreve melhor o que você está dizendo. Então, por exemplo, no exemplo que eu dei da concha de feijão, nossa, eu não sei falar concha de feijão. Utensil, utensílio. Acabou. Na maioria das situações, você usar a palavra mais aberta, a palavra mais geral, já vai expressar o que você quer. Tá bom? Então, essa é uma habilidade que eu recomendo que vocês treinem bastante. A habilidade de contornar uma palavra sem utilizá-la. É uma habilidade que vai se pagar 10 vezes. O tempo que você investir treinando isso daqui, treinando contornar uma palavra, tentando expressar a mesma coisa com palavras diferentes, vai se pagar 10 vezes, porque isso acontece com todo mundo. Então a gente tem que saber fazer isso daqui, a gente tem que saber contornar um esquecimento de uma palavra ou a falta dela. Eu realmente não sei aquela palavra. E um jogo ótimo para a gente fazer isso é esse joguinho aqui chamado Taboo. A gente tem como jogar ele online. Tá carregando aqui? Mas como que funciona esse jogo? Basicamente, esse jogo te dá uma palavra e você tem 60 segundos para explicar aquela palavra sem utilizar essas palavras aqui de baixo. Eu peguei uma palavra dificílima, tortilha, né? Isso aqui eu não posso falar taco. Então, como que eu falo tortilha sem falar taco? Difícil, né? Olha, eles tiraram até flour, então não posso falar que é feita de farinha, gente, muito difícil. Vamos testar, vamos tentar outra palavra. Era para ter next aqui. Password. Então eu tenho que explicar o que é um password em inglês, sem usar as palavras username, key, email, register and sign. Eu já consigo pensar aqui. So, I want to log into my Facebook. I want to log into Facebook. I go to facebook.com. I type in my email. Ah, não, já e-mail já não pode utilizar. So, I type in the first, so for example, the cell phone, porque no Facebook dá para você logar com o seu celular. I type in my cell phone and then I type in my password, right? Então eu tô aqui descrevendo sem utilizar a palavra password e sem utilizar outras palavras parecidas com aquilo. Então isso aqui é a versão avançada do que você tem que fazer. Você tem que tentar contornar aquela palavra e contornar palavras parecidas ainda. Vamos tentar mais uma para a gente terminar a nossa aula de hoje? Oil. Tá difícil essa, hein? Next. Olha que difícil. Newspaper. Interessante, né? Mas aí o que acontece? Não tem nem news nem paper aqui. Será que eu não posso utilizar porque são partes da palavra newspaper? Que eu poderia dizer, it's where you put the news of the day. And it's made of paper. Pronto, acabou. Né? Não sei, não tenho certeza quanto a isso nas regras do jogo. Score. Police. Fácil. Those people who arrest criminals. Acabou.
Eu errei alguma coisa aqui? Não. The professional who arrests criminals. Entendeu? Então é mais ou menos isso que você tem que tentar fazer, tá? Então esse site aqui é simplesmente playtaboo.com. Então joguetabu.com, playtaboo.com. E você pode jogar o quanto você quiser, se você puder jogar com amigos, melhor ainda, né? Mas se vocês têm medo de falar inglês, muito provavelmente vocês não falam inglês com seus amigos. Então, treine sozinho que seja, treine mentalmente. Tudo isso ajuda e aumenta suas habilidades para quando você falar com outras pessoas. Beleza, meu povo? Então, é isso aí. Vamos resumir então a situação, vamos resumir a nossa aula de hoje. Sim, vão haver pessoas que vão ser maldosas, vão ser grosseiras, vão fingir que não te entendem. Mas a maioria das pessoas vai ser legal e paciente com você. Então pode errar, pode se embananar, pode esquecer as palavras, não tem problema. Os próprios nativos fazem tudo isso. Os próprios nativos erram, os próprios nativos às vezes pronunciam palavras errado, os próprios nativos esquecem palavras. Então nós não temos que ter esse tipo de insegurança. Beleza? Sem insegurança, não se desculpe pelo seu inglês, essa é outra coisa muito importante. Não vem com essa de sorry for my English, tenha orgulho do seu inglês, tenha orgulho do fato de que você fala uma segunda língua. Quantos nativos do inglês não falam uma segunda língua? Não é mesmo? Então você já tem uma habilidade que eles não têm. Tá bom? Então por hoje é só, meu povo, muito obrigada pela presença, muito obrigada a todos que assistiram a live hoje. E semana que vem nós estamos de volta novamente às 7h07 da noite, tá bom? A gente começa a nossa live do dia. Muito obrigada a todo mundo pela presença. Quem quiser esse mapa mental, me chama lá no Instagram, Nebula English, beleza? Me manda uma mensagem, oh, eu quero. Fala assim, eu quero. Eu vou saber que são vocês aqui da live, beleza? E eu envio o mapa mental para vocês com os links e com todas as informações que a gente viu aqui hoje, tá bom? Boa noite, eu vejo vocês na quinta que vem. Thank you, everyone!